Só tocar a folha seca já primeiro. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Melhor 106.1, mais uma vez com o programa Culto em Seu Lar, a partir das 16 horas aqui em Ourinho, São Paulo. Deus abençoe o povo oriense, Deus abençoe o povo paranaense, Deus abençoe todas as cidades circunvizinhas a Ourinhos, todo o estado de São Paulo, do Paraná, onde quer que esteja nos ouvindo, mesmo pela internet, Deus vos abençoe. É o desejo do meu coração. Deus abençoe seu lar, sua família, seu trabalho, sua condução, sua plantação, sua lavoura, sua colheita. Que Deus te abençoe em todos os sentidos da vida, na saúde, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira. Que o Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, vos abençoe, como diz a Bíblia. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus iniciamos essa programação. Deus abençoe o querido jovem irmão Gustavo, na técnica de som, sempre elogio. Devido ao seu trabalho, também ouço a programação das 6 horas da tarde, jornal. Gosto muito de ouvir no carro, ou mesmo em casa, no celular, ou dentro do carrinho, mas a gente fica bem informado. Que Deus os abençoe. Nós vamos, nessa tarde, ouvir o primeiro hino, depois vamos dar nossos endereços. É uma folha caída no chão, com o cantor Jair Pires, já saudosa memória no Senhor. Vamos ouvir. Sem Deus é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão. Para levar folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar.
Amém, graças a Deus. Né? O pecado afasta o homem de Deus e afasta Deus do homem. Por isso, muitas vezes devemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor, mostra-me onde estou errando. E realmente Deus mostrará por sonhos, visões, alguém que possa vir e falar para você, sem você perceber, como já aconteceu com a gente, falando a um pastor que sua esposa hospitalizada, doente, ele vivendo com a empregada dentro da casa, e a gente falou para ele tudo sem saber o que estava se passando com ele. Mas a gente também não sabia. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Os olhos do Senhor percorrem os céus e a terra, olhando os bons e os maus, para dar a cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz, se plantarmos no Espírito, do Espírito ceifaremos a vida eterna. Se plantarmos na carne, da carne colheremos a perdição. Bem, vamos dar nossos avisos. Eu vou já dar o aviso do pastor João Luiz Massola, lá na cidade de Avaré. Estou quase decorando, né? É Rua Francisco Gurgel Bismel, 450, Vila Martins 3, e os cultos são aos domingos às 18 horas, tá bem? Você pode chegar às 17h30, certamente já tem alguém ali com os hinos soando, né? Como nos manda a ordem da igreja, dada a Deus por um profeta. Ele está em Avaré, Rua Francisco Gurgel Bismel, 450, Vila Martins 3, todos os domingos, tá bom? Às 18 horas. E aqui em Piraju, o pastor João está Avenida Humberto Martione, 1265, esse eu decorei. Cultos aos sábados, às 19h30. Todos os sábados, né? A não ser que haja alguma coisa que não conceda ter o culto, mas todos os sábados estão ali. E nós aqui em Ourinhos, vai para 40 anos aproximadamente, na rua Manuel Pessoa, número 46, Jardim Josefina. Amanhã temos culto, quinta-feira, oração, leitura de Provérbios, estamos no capítulo 5 de Provérbios, cantamos, oramos, nós cantamos com playback, porque não temos instrumento de quinta, mas aos domingos, né? Então, se você quiser vir ajudar, formar o coro, né? Cantar conosco, você é nosso convidado especial, tá bom? Pode vir sem medo, né? Ali ninguém fere ninguém, ninguém machuca ninguém, ninguém humilha ninguém. Ali apenas pregamos a palavra, atendemos a ordem da igreja. A ordem da igreja ela é tão sincera, ela é tão forte que até o pastor tem que submeter-se à ordem da igreja. Não se conversa no santuário, não é? Desde que entramos no santuário para cultuarmos a Deus, não se conversa mais, apenas lemos a Bíblia, oramos em espírito e aguardamos o momento do louvor. E depois do louvor, a pregação da palavra de Deus, tá bem? Bem, nós vamos ouvir mais um hino ainda. Gostaria de ouvir com, pode ser Feliciano Amaral, filho, o que você achar mais bonitinho aí, você pode tocar, por favor? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção nos privilégios que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria
a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar no seu rosto tão meio sereno, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eita glória, eu já vi ele por 2 vezes na vida, vida em sofrimento, 2 vezes. E ao ver as gravuras e os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. E glória a Deus, aleluia, rosto alegre, vencedor. Um dia também o verei face a face, assim eu creio pela minha fé. Oh, glória, oh, aleluia, no seu rosto verei a Jesus. E meu Deus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por nessa tarde estarmos aqui saudáveis, alegres, depois de estar em Canitar com o pastor Anísio, não é? Sua esposa, irmã Magda, irmã Valmira. Nós ganhamos um pé de boi, chama mocotó. E olha o jeito que a irmã Magda faz. Eu disse a ela, se a senhora fizesse para vender, a senhora ficaria rica. Porque não se come o mocotó, não desfazendo de ninguém. Mas até hoje não encontrei um mocotó melhor do que a irmã Magda, pastor Anísio e a irmã Consuelo fazem, né? Minha esposa já fez, ficou uma delícia, mas igual eles eu não encontrei ainda. Mas, ouvintes queridos, tivemos uma escola dominical maravilhosa, pregador, diácono, cooperador, irmão Elia Rosa pregou-nos a mensagem El Shaddai, o Deus que tem seios. Oh, coisa bendita de Deus, quando você sentir-se fraco, abatido ou debilitado, procure El Shaddai, o Deus que tem seios. Abraão foi alimentado dele, você pode ser alimentado dele, e a igreja pode ser alimentada dele. Não há crianças mais fortes do que as crianças amamentadas em seio. Se eu não me falha a memória, eu mamei até os 14 anos de idade. Não sei, não lembro, tenho a impressão que sim. Mas mamei muito tempo no teto da minha mãe, né? Eu tenho um filho hoje que tem umas canelas assim, que parece que as canelas de boi. Filhas também, parece canela de boi. É uma gente forte. Tem uma esposa baiana que descende da raça negra, essa raça bendita de Deus, essa raça forte. Então misturou, né? O espanhol com africano, vamos assim dizer, e
temos essa raça abençoada de 7 filhos, 16 netos, só uma falecida, porque durou 7 anos, teve problema de cefalia, né? Já nasceu problemática, mas ao morrer aos 7 anos, nasceu outra depois de 5 minutos, hoje está com 8 anos, então Deus levou uma e deu outra, a outra era doentinha do nascimento, essa faz o trabalho de 10 crianças para a mãe e para o pai, ela corre o dia inteiro, pula o dia inteiro, então tudo que Deus faz é maravilhoso, tanto é que a Bíblia diz, ele é maravilhoso, ele é bom, ele faz maravilhas, ele faz coisas, Deus está sempre nos surpreendendo, como surpreendeu Abraão, como surpreendeu Israel, como surpreendeu Isabel, como surpreendeu Maria, Paulo no caminho de Damasco, como surpreendeu William Branham na copa de uma árvore, dizendo não fumes, não bebas, não te deites com mulher, porque é uma obra mundial para tu realizares. Esse Deus está sempre nos agraciando, né? Sempre nos abençoando, sempre nos ajudando. E quando ele fala algo ao teu coração, procura obedecer, viu? E se você achar que está cometendo um erro, ore a Deus à noite, peça a ele, mostra-me, Senhor, se estou errado no que estou fazendo, e ele te mostrará. É claro que um grande pecado você saberá, a própria consciência, o próprio Espírito Santo te condenará, no sentido de amor, é claro. Mas se são coisas leves e pequenas e você tem a dúvida se está certo ou errado, clame ao Senhor e ele te mostrará. Bem, meu tema hoje é a família de Deus. E você sabe que a família de Deus no céu e na terra leva o seu nome. Por isso, santos e santas de Deus, diz a Bíblia, tudo quanto fizerdes, veja bem o que estou falando, é a Bíblia, não esqueça da Bíblia. Tenha, não estou dizendo que você não tenha respeito, às vezes não é conhecimento, é falta de aprendizagem, conhecimento. Mas assim, tenha em mente que tudo que fizermos, por palavras ou por obras, tem que ser em nome do Senhor Jesus. Oramos em nome do Senhor Jesus, expulsamos demônios em nome do Senhor Jesus, recebemos cura e cura-se os enfermos pelo nome do Senhor Jesus. Então, o batismo também é em nome do Senhor Jesus. Agora veja uma coisa aqui, ó. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me reconheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, isso, desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu causo o mal. Ouvintes queridos, estava falando há pouco sobre um homem que blasfemou, um pastor daqui de Ourinhos, blasfemou contra essa mensagem, ele foi expulso da sua igreja, virou político e logo morreu. Então, se você não entende, não conhece, peça a Deus misericórdia, como eu pedi quando eu era um religioso. Dá-me entendimento, Deus. Não fala contra se você não entende. O conselho que eu te dou, porque tenho visto pessoas morrerem por blasfemarem contra o Espírito Santo. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e causo o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Destilai os céus,
dessas alturas, e das nuvens chovam justiça. Abre-se a terra, produz a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Agora veja, ó. Ai daqueles que contendem com o seu Criador, sendo caco, entre outros cacos de barro. Oh, aleluia! Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mão? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e a mulher que dá a luz, que dás tua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me pelas coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras da minha mão. Eu fiz a terra, criei nela o homem. Aqui está 2 homens formados por Deus, irmão Ezequiel e irmão Gustavo, que estamos nos vendo. Eu os fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus castigos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Pois bem, usando essa Santa Escritura, que é Isaías, o Velho Testamento, vamos assim dizer, vamos para o Novo Testamento, e você vai ver uma coisa, que Jesus Cristo é Deus encarnado. Vou te mostrar agora, tá bom? Se você quiser abrir tua Bíblia em São João capítulo 1, versículo 1, está aqui. Ó. Eu vou fazer umas grandes leituras hoje. Ó, o Verbo encarnado. Jesus Cristo não foi ninguém reencarnado, isso é espiritismo. Jesus Cristo foi o Verbo, a palavra encarnada, Deus encarnado. Veja, no princípio era o Verbo, a palavra, Deus, Espírito. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo, a palavra. Todas as coisas foram feitas por ele. De quem Jesus? De quem a Bíblia está falando? Do próprio Senhor Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João o Batista, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. João era a voz do que clamava no deserto, mas para que testificasse da luz, que é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse ele. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Ó, estava no mundo, estava pisando no mundo, andando na terra. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos nós, os gentios, quantos o recebemos, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, o plano de Deus desde o princípio foi ter uma família, como todo homem, né, humano. Ele quer ter família. Normalmente uma moça quer casar-se, quer guardar a sua virgem até o dia do casamento, para que tudo aquilo seja novidade, para que ela ponha o véu sobre a cabeça e não minta, como já mentiram para mim, em 2 lugares, que o moço e a moça eram virgem. Eu fiz o casamento, sem saber. Mas houve uma cobrança divina em cima deste ato. Uma moça morreu, afogada no mar, e outro casal pagou por 10 anos aproximadamente de sofrimento o que fizeram. Ninguém vai saber quem é.
Estou só dizendo as experiências da vida ministerial. Então Deus sempre quis uma família, porque Deus é pai. E todo pai quer uma família. E Jesus, quando estava aqui, quando ele ia embora, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós um pouco. E o mundo não me verá, mas vós vereis, porque eu vivo, vós vereis naquele dia. Entendereis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e as obras que faço não as faço de mim mesmo, mas o Pai, o grande e eterno que está em mim, é quem as faz. Eu quis ser pai. Eu contava hoje para o irmão que 2 anos eu fiz poça de lágrimas na igreja, que eu lavava banheiro e mexia com os papéis de fezes e urina para limpar, deixar a igreja limpinha. Chorei 2 anos naquele santuário, separado para adorar a Deus, para Deus me dar uma esposa. Deus não só me deu uma esposa, mas uma irmã em Cristo e uma mãe. Isso é que o homem ganha quando ele busca a Deus naquilo que ele deseja. Sabe por quê? Casamento não é predestinação. Casamento é escolha, uma boa escolha. Ai, que felicidade! Mas uma má escolha, ai, que maldição! Perfeitamente. Eu podia entrar em algum assunto aqui. Quando os filhos de Israel entraram, as filhas dos homens, os filhos de Deus entraram e as filhas dos homens, gente, a terra se perverteu. Misturou-se a semente de Deus com a semente dos homens, que vinha da linhagem de Caim. E os filhos de Deus vinham da linhagem de Sete, de Deus. Então, quando ele fez o homem, ele disse: eu sou Yahu, G-U-V-U-H, Yahu, Jeová, que quer dizer Jesus no Novo Testamento. O que isso significa? Eu sou existente de si mesmo, que criei algo em mim, mesmo para ser um filho meu, ou um temporário, ou um amador, um dos meus pequenininhos. Glória, o quê? Ele deu ao homem Jeová, quer dizer que ele concedeu ao homem que ele fosse um Deus amador. E Adão, no jardim do Éden, antes da queda, ele podia dizer a um pé de laranja, saia daqui, vá para ali. O pé de laranja tinha que obedecê-lo. Se fosse uma outra fruta que tinha sua semente, ele poderia dizer: mova-te daqui e vá para ali, como disse Jesus. Se tiverdes fé, como a fé do tamanho de uma mostarda, é a menor semente do mundo e produz a maior árvore. Se tiverdes fé como a fé de um grão de mostarda, direis a este monte. Irmãos, isso aí é literal, diz o profeta, gente. Isso não é brincadeira. Direis a este monte: erga daqui e sai para lá. Tanto é que Moisés disse: bateu nas águas a ordem de Deus, e o mar vermelho se abriu. Ele bateu na rocha, ele não podia bater na rocha, só falar com a rocha. E saiu água da rocha, qual era Cristo, que o seguia no deserto. Então, meus amados irmãos, Deus quer uma família. Você não quer ser família de Deus? Então eu vou te dizer: toda a família de Deus na terra, no céu e na terra, toma um nome. Toda mulher leva o nome do esposo. A noiva, vamos dizer assim, de uma forma, como é que eu diria aqui, nesse momento, de uma forma quase perfeita, né? Quase perfeita, a noiva potencialmente, isso, já leva o nome do noivo, porque ao firmar o pacto com o noivo, ela já passa a ser noiva, futuramente esposa. Então, quando ela casa, ela leva o nome do marido. E quando nós casamos com Cristo Jesus, embora isso no espiritual, porque no físico será nas bodas do Cordeiro, enquanto a terra passa pela grande tribulação.
Mas espiritualmente nós levamos o nome do Senhor Jesus no batismo. Tanto é que quando eu batizo como o Espírito Santo ordenou aos apóstolos. Irmão, você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados para te perdoar, para te redimir, para te dar vida eterna? Você crê que o derramamento do seu sangue tem poder para salvar a sua vida? Crê. Então, mediante essa confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa que pegue ela profundamente, porque a promessa vos diz, a vós judeus, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deixa eu voltar aqui, porque a promessa vos diz, a vós judeus, a vossos filhos judeus, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar samaritanos, e a todos que estão longe, que somos nós os gentios. Então, toda raça judaica, toda raça samaritana e toda raça gentia recebe o nome do Senhor Jesus, que está predestinado e ordenado na família de Deus. Porque só há 3 raças no mundo: Sem, Cão e Jafé. Semitas, gentios e samaritanos. Dessas 3 raças vieram todas as demais raças. Tá bem? Então veja aqui, ó. Por que ele é pai? Deus. Ele fez o homem um Deus amador. Então, ele não é mais o existente consigo mesmo, né? Jeová. Ele existe com sua família. Aonde mora o Espírito Santo hoje na terra? Fala para mim. É dentro de uma grande catedral? É dentro de tal igreja, de tal igreja, de tal igreja? É entre os pentecostais, é entre os protestantes, é entre os católicos, é entre os neopentecostais? Não. O Espírito Santo mora em corpos. Isso que a Bíblia diz. Corpo para mim preparaste. Isso. O Espírito Santo mora em corpos que, quando se ajuntam, formam a igreja. Vós sois o templo do Espírito Santo, no qual Deus habita. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual habita em vós. Perfeito? Então Deus hoje mora em que templo? Qual igreja? Ele não mora em telhado, ele não mora em púlpitos bonitos, ele não mora em altares de Caim, ele não mora em paredes bonitas, em templos de ouro, de prata, forrado com ouro, forrado com prata, em mesquita e sinagogas. Não, Deus habita em corpos. Agora, quando esses corpos se ajuntam dentro de um lugar, forma-se a igreja. Porque a igreja realmente é o homem e é a mulher. Ouvintes, Deus não está limitado a nenhuma placa de denominação. Ninguém pode prender a Deus na sua gaiola. Porque Deus é a águia Jeová. Deus é a águia Pai. Ninguém pode prender ele na sua igreja e dizer: Deus é só nosso. Mentirosos. Deus é de todos quantos aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Deus é do pobre, Deus é do rico, Deus é do negro, do branco, do amarelo. Deus é do mendigo, Deus é do trabalhador, Deus é do empresário, Deus é até do político que vive corretamente, que é um exemplo na política brasileira. Até nesses homens Deus vive. E Deus os usa em defesa da nação, em defesa da família, em defesa das crianças, das mulheres que são espancadas, das mulheres que são agredidas 24 horas quase por dia. Morrem muitas mulheres no nosso Brasil por dia. Isso é uma covardia miserável. Diz o profeta que um homem
que bate numa mulher, meus amigos, um homem que estrupa uma mulher, o profeta diz, deveria ser castrado. E os que estrupam uma criança? E os que estrupam uma criança indefesa, sem força, nem para gritar, para se defender daquele ato satânico, maldoso, perverso. Por isso, no Velho Testamento, se fosse no mato a moça estrupada, o homem morria, ela não, porque ela gritou, não tinha quem o salvasse. Mas se fosse na cidade e a moça não gritava, morriam os dois. Perfeitamente, porque ela não gritou, não pediu socorro. Mas hoje eu estava conversando com minha esposa, as mulheres não têm mais defesa, eles põem uma arma na cara da mulher, uma faca no pescoço, o que a coitadinha vai fazer? Oh Deus, tenha misericórdia e compaixão. Eu não sou um homem político, mas as leis deviam ser rígidas para cada tipo de crime. Crimes inafiançáveis. Crimes sem misericórdia, sem compaixão, sem dada oportunidade de defesa. Devia haver leis penais duras, verdadeiras no nosso país. Eu sei que Deus pode converter um detento. Como eu conheço muitos, um que matou pessoas na minha vida, espancou mulheres grávidas, de furar o ventre. Foi na igreja na porta e disse, pastor, eu quero R$150. Eu falei, eu não tenho, não vou citar o nome. Eu falei, eu não tenho. Pastor, você sabe que quando eu estou bom, eu sou como uma criança. Mas quando eu estou chapado, eu sou o demônio. Eu falei, fulano, eu vi Deus converter pessoas pior do que você. Ele falou, pastor, posso ir na minha casa pôr uma camisa, porque eu estou de bermuda e sem chinelo e vir na igreja? Eu falei, perfeitamente. Fui para o altar e Deus disse, Deus, protege-me e guarda. Ele saiu para fora, deram 3 facadas. Uma no pé da barriga, uma no pé do coração e outra pelas costas ou no ventre. Eu só ouvi com os olhos virados, porque eu tinha uma opalinha, 4 portas, pediram, socorre! Eu falei, eu não posso pôr a mão. Demorou 40 minutos para virem socorrer aquela pessoa. Bem, vocês nunca vão saber quem é, mas eu respondo diante de Deus que isso é uma verdade. Então eu estou falando sobre família. Família é estrutura, a coluna de uma nação. A Rússia está pedindo que os homens tenham 3 filhos, pelo menos. Por quê? Quantos russos já morreram na guerra? A guerra só destrói, a paz constrói, mas os homens não querem saber, eles querem o poder, eles querem o domínio. Cada nação quer ser um império em cima da outra nação. Mas só um império que vai permanecer, o de Jesus Cristo, como Daniel viu na visão da estátua, quando a pedra deu sobre a estátua e a esmiuçou. Isso, e essa pedra se formou uma grande rocha. Oh, esse é o reino de Jesus Cristo, que ninguém poderá derrubar. Mas todas as potências mundiais vão cair, meus ouvintes, vão cair. Uma destruirá a outra. Tanto é que já se fala em guerra nuclear. Potências armadas até os dentes, com 5.000 e poucas ogivas nucleares, submarinos nucleares, navios nucleares, foguetes nucleares. Estamos no fim de tudo e Satanás agora quer acabar com a família. Porque foi ele quem fez mal à família no princípio. Foi ele que trouxe o pecado sobre a família que Deus pôs no jardim do Éden. Sim, senhores, é a verdade. Ele destruiu a família, quando induziu Eva ao pecado. E Eva induziu Adão, e a maldição veio sobre Eva, sobre Adão e sobre a serpente. Então ele quer acabar com a família no fim do tempo. Mas a família é estrutura e coluna de nação. Por isso a família deve sempre existir, e eu creio
que sempre existirá, porque Deus é Deus e Ele tem uma família. E essa família é sua igreja. É a sua noiva, a sua futura esposa, que vai casar-se com Ele nas bodas do Cordeiro, quando ela subir depois do arrebatamento. Mas eu queria continuar aqui, está gostoso. Ele existe com sua família, Elá, Elohim. Agora, ele é Jeová. Jeová significa aquele que existe com sua família. Por isso que a Bíblia diz que toda a família no céu e na terra leva o nome do Senhor Jesus. Porque nós somos a verdadeira família de Jesus. A verdadeira família de Jesus leva o seu nome no seu batismo e tudo quanto faz, faz em nome do Senhor Jesus. Entendam bem isso, essa é a Bíblia que eu estou pregando. Você ouviu dizer que tem algum outro nome? Em cima no céu ou aqui na terra que possa dar salvação? Não existe. Em nenhum outro a salvação, porque em cima no céu, e vou dizer embaixo na terra, no mar, seja onde for, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós cremos no irmão Branham como um profeta, um irmão em Cristo. Não como esses, vamos dizer assim, céticos, interpretadores da mensagem, dizem que o irmão Branham é Jesus Cristo. O que é isso, gente? O irmão Branham diz, eu sou um salvador, eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Ele foi um homem, só que foi um profeta. Só isso. E o que ele profetizou, muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão em evidência. Faleceu agora aos 85 anos. Filho dele faleceu aos 88 anos, alguns meses atrás. Agora faleceu o evangelista Frank, da Alemanha, que era um russo, que pregou essa mensagem em 185 países. E ele deu um testemunho tão terrível, que qualquer dia eu vou soltar aqui na rádio as experiências que ele teve ao lado desse profeta de 55 a 65, quando o profeta partiu para o Senhor. Que homem magnífico, que senhor, com 80 anos pregando, citando escrituras uma atrás da outra de cor. Eu falei, que mentalidade para minha esposa, é a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, você não tem tempo de pensar em pornografia, você não tem tempo de pensar em... Você entendeu? A mente de Cristo move em você diferente. Ela te leva a rechaçar os maus pensamentos e absolver os bons pensamentos. Tanto é que o profeta orou assim: Pai, desanima-me nas coisas incorretas e anima-me nas coisas corretas. Muito bem. Aquele existe que existe com sua família. Agora Deus fez o homem para que ele fosse o dominador sobre toda a terra. Ele tinha domínio, gente. Adão podia dizer, não sei que tipo de fruta, vamos assim dizer. Eu posso dizer macieira, mas Eva nunca comeu maçã, não. Isso é mentira. Ela nunca comeu albicocre, isso é mentira. Vamos dizer uma macieira, Adão podia dizer maçã. Vem aqui na minha mão. Ele era um Deus amador, gente. Hoje tem crentes que têm o poder da palavra falada. Vou contar uma coisa aqui linda, eu estou quase já para terminar. Uma irmã estava grávida, louca para comer carne de sol. O que nós aprendemos a fazer agora, porque uma irmã da Bahia esteve aqui em casa, a irmã Lisete, ensinou nós a fazer carne de sol. É facinho. Só não vou passar a receita, porque não é uma programação de comida, né? Mas é bom demais com feijão. Ela disse, marido, eu não tenho dinheiro, você não tem para comer uma carne de sol, comprar. O que nós vamos fazer? Eu estou desejosa. Você sabe que a mulher passa vontade de alguma coisa? Se ela não comer, ela nascer com um pedaço de carne de sol nas costas. Minha esposa tem, né? O meu filho Isaac tem. A minha filha Daça, se a Valmira não come aquela fruta enorme. Ah, pai, como chama aquele fruto enorme, filho, que tem nas árvores, é grandão, se cai na cabeça, mata. A jaca. Se eu não desse uma jaca para a Valmir, Jesus não desse uma jaca para ela, a Dácia ia nascer com uma jaca nas costas. Porque o Isaac nasceu, porque ela passou vontade. Então,
deu-me um apagão nesse momento. Isso é normal. Você lembra onde estava, irmão Gustavo? Não? Mas vamos aqui, tá bem? Quem sabe eu recordo, né? Tá bem. Adão podia dizer isso. Maçã, venha na minha mão. E a maçã viria porque ele era um Deus amador, um dominador sobre toda a terra. Ele tinha domínio. Por isso que lá vivia leão, vivia tigre, vivia onça, vivia jacaré, vivia serpente, vivia tudo. E Adão tinha domínio sobre tudo. Só que a serpente, sendo a mais inteligente de todos os animais, que podia falar, raciocinar, aumentar, diminuir. Pode ler na Bíblia que você vê ela conversando. Ela falava. Foi tirada ali a voz. E era um animal ereto, de pé. Não era desse jeito que ela é hoje, não. Se perdeu essa linhagem, esse elo. Mas está na Bíblia esse elo. A serpente andava de pé. Ela era mais chegada ao homem do que o chimpanzé e o gorila. Chimpanzé e o gorila quase não falam. É claro que tem o planeta dos macacos, essa coisa científica toda, tá bem, mas o chimpanzé e o gorila não falam. Mas a serpente falava. E ela é ereta, feito homem, mais chegada ao homem do que o chimpanzé e o gorila. E ela seduziu a Eva com as suas palavras. Então, quando isto aconteceu, o homem perdeu o domínio. Agora, no milênio, diz o profeta, quando se der o milênio, as irmãs vão passear com tigres pelas montanhas. A serpente, diz Isaías, não fará mal nenhum. Será tirado ali todo o veneno, toda a astúcia. Ela estará no monte do Senhor, diz a Bíblia. Pode ler Isaías. O lobo vai pastar com o cordeiro. O leão vai comer palha com boi. Por quê? Eles eram todos herbívoros, não eram carnívoros. Carnívoros a partir do momento da queda. Antes eram herbívoros. Eu não sou contra comer carne. Mas quem vive comendo churrasco todo domingo e bebendo refrigerante, meu amigo, ai, viu? Eu não vou falar mais nada para você. Não vou falar nada mais. Cuida da sua saúde. Desperta enquanto é tempo, porque a coisa é séria. É séria. Churrasco todo fim de semana. Bebida alcoólica, bebida doce. Gente do céu, misericórdia, tá bem? Mas eu acho que já estou terminando. Eu vou deixar para a próxima programação, que Deus fez dele como um dominador. E nós vamos continuar sobre esse tema. Já deixamos as 3 classes de crente. A primeira foi Pedro, a segunda foi os 70, a terceira Judas, e assim vai, né? Porque os 70 foi embora logo, Judas ainda ficou, mas Pedro representou a verdadeira. Os 70 a incrédula e Judas a manufaturada, o fingido. Ele roubava o dinheiro, não é? E ele pensava que Jesus não sabia. Jesus sabia que Judas era um diabo desde um princípio. Ele falou em São João capítulo 6. Nada pode enganar o Senhor Jesus, né? Nem eu, nem você, ninguém que tente fazer isso, tá bem? Você sabe, tem pessoas que falam, minha mulher não está vendo, meu pastor não está vendo, minha igreja não está vendo, mas Deus está vendo. Eu aviso a igreja que quando vir no carro que Deus me deu, que é da obra de Deus, uma mulher no banco de trás, eu estou correndo para ela com socorro, para a Santa Casa, para UPA, para médico, seja o que for. Eu já estou avisando na cidade de Orim. Se você ver uma irmã comigo no banco traseiro, eu estou socorrendo. E ainda minha esposa consente porque ela sabe o marido que ela tem. E eu sei a esposa também que eu tenho. Quando você ama, você não trai. Você só trai se você não amar. Só traz Jesus Cristo, a palavra, quem não o ama. Mas quem o ama faz tudo para não traí-lo. Faz tudo para agradá-lo e viver no Espírito. Pois bem, vamos ouvir mais um hino.
Rude Cruz Serigil, filho, com um conjunto bem assim sacro. Rude Cruz Serigil, já vamos quase nos despedir, porque vem aí o programa musical evangélico, na palavra do irmão Inácio J.B. Filho, e Deus o abençoe ricamente, que a sua programação seja maravilhosa. Despede-se o pastor Ezequiel, aqui da cidade de Ourinhos, na rua Manuel Pessoa, número 46, Jardim Josefina, com culto amanhã de oração e de louvor, tá bem? E domingo cedo, escola dominical. Deus abençoe o irmão Gustavo, querido. Deus abençoe o irmão Inácio que vai entrar. E Deus abençoe todo o restante da programação e todos os programadores. Deus abençoe Ourinhos e região. Serigil. Nós não temos instrumento, nós vamos cantar esse hino na quinta-feira. De vergonha e dor.